Olá, olá! Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre. Vera Galante, falando de Brasília. Bom dia, Vera. Bom dia, e bom dia, Rogério. E Rogério Schmidt, falando de São Paulo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vera. Mais uma semana menos agitada do que as anteriores. Acho que já está virando uma tendência, né? Um governo mais calmo. No entanto, tem um alerta, Vera e Rogério, que os números de casos de Covid-19 têm aumentado com as aberturas graduais em alguns estados. Mas eu acho que o que chamou a atenção principal nessa semana é a indicação do novo ministro da Educação. Vera, o que a gente pode tirar disso? Quando saiu o Weintraub, a bolsa de apostas estava toda em alguns candidatos mais ideológicos, ligados à área ideológica do governo. O secretário de Educação Básica, Nadalim, também discípulo do Olavo de Carvalho, e outros, inclusive o secretário de Educação do Paraná, se não me engano, veio, conversou com o presidente, saiu falando como ministro, como possível ministro, não foi bem. Houve uma tensão muito grande no Palácio e a solução de compromisso foi a indicação do Carlos Alberto Decotelli para ministro da Educação. Foi uma boa indicação no seguinte sentido: ele é uma pessoa conservadora, não depõe contra nem a favor, mas ele não é ideológico, ele não é ligado aos filhos, não é ligado ao Olavo de Carvalho, tem o apoio dos ministros militares e ele tem a possibilidade de agora tratar a educação como educação e não como uma pasta ideológica do governo, de avançar uma pauta ideológica. A pasta de educação tem uma responsabilidade enorme e deve, então, continuar a fomentar a pós-graduação, a reforma do ensino básico, pautas importantíssimas que não avançaram nesse governo. É uma pasta que tem um orçamento elevadíssimo, quando você olha nos números, mas que não começa a cobrir os gastos envolvidos na educação no Brasil. Por exemplo, todos os salários dos professores de universidades federais são pagas pelo MEC, quer dizer, é um gasto absurdo também. Então, ele tem uma opção de coisa para fazer. Vamos ver se ele consegue fazer e dar uma alavancada na educação como educação, e não como uma área ideológica do governo. E também promete uma boa relação com o Congresso. Então, isso aí acho que resta a gente ver como veio, a que veio, mas parece que foi uma boa escolha. A ótica inicial da indicação desse novo ministro foi muito positiva, né? As universidades, o mundo acadêmico, Congresso, partidos políticos, de um modo geral, agradou a grande maioria. Nós temos também... Eu acho que foi uma boa escolha, viu? Mesmo não sendo uma área que eu monitoro tão de perto, mas acho que foi talvez uma das melhores escolhas possíveis para essa pasta específica, né? Porque claramente está tirando o foco do MEC aí como um foco, né, de conflito político e nesse aspecto acho que agora vamos torcer para que como a Vera falou, uma pasta estratégica, né, se coloque novamente aí num caminho virtuoso, né? Perfeito. E teve pesquisa Datafolha também, hein, Rogério? E a tua área, a tua praia? Saiu agora, ou nessa sexta-feira pela manhã, né, mais uma pesquisa aí do Datafolha, que a primeira, né, salvo engano, feita após a prisão do Queiroz, né, na semana passada, né, e mais uma vez mostrou que todo esse noticiário negativo aí envolvendo a família Bolsonaro e a relação com esse personagem aí do Queiroz, né,
não provocou nenhuma mudança, nenhum abalo, né, nos números que a gente já conhecia, né? Foi uma pesquisa que trouxe estabilidade aí na avaliação positiva. Então, você deu 32% de ótimo e bom, 44% de ruim e péssimo e 23% de regular, que é números muito parecidos com a pesquisa anterior feita algumas semanas atrás, né? Então, isso também é mais uma outra evidência aí de que o cenário, nesse momento, é um cenário de estabilidade, de previsibilidade, né? Quer dizer, um governo que é apoiado por um terço do eleitorado, ainda que aqueles que o rejeitam sejam mais numerosos, né? Mas é impossível você pensar no avanço de um cenário de impeachment, por exemplo, frente a números como esse, né? Talvez até a gente possa dizer que poucos governos teriam conseguido se sustentar num patamar de aprovação de um terço diante de tanto noticiário negativo, né? Então existe aí num momento de estruturalmente uma adesão ao governo, como existe, aliás, a qualquer governo, né? A gente vê também que essas pesquisas estão mostrando que a adesão é muito mais forte nas camadas de menor renda da população, né? Que são beneficiadas aí por políticas como o auxílio emergencial, né? E eu ia comentar, né, Rogério, e principalmente no momento de pandemia, onde os governantes estão sendo expostos a riscos e tomadas de decisões que, em tempos normais, não seriam colocados. Uma perguntinha rápida. Vocês acham que tem a ver também um pouco dos resultados com um tom mais conciliador, mais calmo que o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro tem apresentado nas últimas semanas? Porque é perceptível esse novo tom, essa nova postura conciliadora de não agressão aos outros poderes, de aproximação ao Supremo e ao Congresso. Será que isso traz algum impacto direto nessas pesquisas, ou nessa pesquisa do Datafolha? Olha, eu diria que essa atitude, a gente também não sabe se é efêmera, né, ou se vai, por quanto tempo ela vai continuar, mas eu acho que tem mais a ver, não com popularidade, né, com busca de popularidade, mas com relacionamento com os outros poderes, né? A gente sabe que tanto no legislativo como no judiciário há iniciativas aí que colocam o governo na defensiva, né? Então acho que o presidente está meio tentando ser mais diplomático aí para preservar um mínimo de autoridade, né, e de confiança recíproca e de governabilidade, né? Mas assim, com pesquisas eu acho que não, quer dizer, o presidente mudou a atitude, está mais conciliador, mas a popularidade dele continua igual, né? Quer dizer, nem aumentou nem diminuiu, né? Então acho que ainda o Queiroz, ao que parece, o episódio Queiroz não será a bala de prata, né, que alguns diziam que poderia ser, né? Pelo menos do ponto de vista da popularidade do governo. O que você acha, Vera? Eu concordo com você, eu só queria acrescentar que o presidente tem ouvido mais a ala moderada do governo dele, que é a que tem segurado um pouco os rompantes que ele tem de falar intempestivamente, como é a característica dele. Sim. Agora, ele precisa também de falar, continuar falando como ele fala, para manter aqueles eleitores fiéis, os 30% dele. Então, ele vai ter que achar um equilíbrio aí entre o tom conciliador e o tom mais combativo, mais espontâneo que ele tem. Eu acho que ele está num conflito aí, que ele vai ter que achar aonde está o equilíbrio para a popularidade dele. Mas só vale registrar, né, ele não tem mais participado daquelas manifestações aos domingos, né, em Brasília, que também têm ficado bastante esvaziadas, né? Isso é um fato positivo. Ao que parece, também faz bastante tempo que ele não dá mais aquelas conversas com os eleitores lá no chiqueirinho, né, do Esplanada, né? Então, são sinais aí de que ele está procurando ter uma postura mais presidencial, digamos assim, mas que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né?
E como a Vera lembrou bem, é aquela história da rã e do escorpião, né? A qualquer momento pode vir aí um novo arrobo retórico do presidente e colocar tudo isso a perder. Um outro fato importante também nessa semana foi a aprovação no Senado do novo marco legal do saneamento, colocando ou encaminhando para um fim negociações que já duravam mais de 20 anos. Eu percebi que tem uma questão principal que pode acabar gerando conflitos ou tensões no médio e no curto prazo, que é a decisão de incluir a necessidade de estados definirem blocos de municípios para participarem de licitações para concessão, seja via PPP ou outra forma de concessão, que já foi um pouco reclamado pela iniciativa privada. Então, a tentativa de colocar em bloco é para que não fiquem só os principais projetos a cargo da iniciativa privada, deixando os municípios, os projetos menos importantes, por responsabilidade dos governos, e a iniciativa privada já falou, opa, isso aí pode me chamar um pouco, não chama tanto atenção, e pode colocar em risco a própria execução do projeto e dessa tentativa de reforma do saneamento básico no país. Mas essa não é a única reforma que está no radar, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também das questões das outras reformas previstas no futuro. Pois esse marco do saneamento, só para fechar, né, ele é um avanço, sem dúvida, é uma legislação muito melhor do que a que a gente tinha até então. Não vai produzir efeitos no curto prazo, né, os efeitos vão ser de novos investimentos, aí, vão ser mais no médio e longo prazo, né? Mas o que me chamou a atenção foi que a aprovação no Senado foi por ampla maioria, né, mas com os votos contrários do PT e de alguns outros partidos de esquerda, né? Então isso pode ser também até aproveitado eleitoralmente aí pelos governistas, né? Numa eventual campanha, enfim, porque é um projeto que tem apelo, né, popular, né? Você tem, acho que hoje quase metade da população brasileira que não tem fornecimento regular, né, de água e esgoto. Então isso acho que foi uma mudança muito bem-vinda, né? Você quer falar, Vera? Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que a comunicação do Senado, quer dizer, do Congresso, de maneira geral, e da presidência, tentando explicar esse projeto, esse marco, foi falha, como, aliás, tem sido normalmente. A população não entendeu muito bem o que é esse marco. É a privatização da água, mas não é. Entendeu? Quer dizer, ele pode ser explorado politicamente por ambos os lados e com narrativas convincentes, porque não foi feito um trabalho de base anteriormente, que é muito importante. Explicar o que não é a privatização da água. Empresas privadas podem concorrer, mas o Estado continua tendo o seu lugar. Não é? Eu acho que isso aí é muito importante. Neste caso e em todos os outros. E os votos contrários desses partidos têm muito a ver com essa narrativa de poder condenar a privatização, o entreguismo do país para a iniciativa privada. Mas o interessante é porque, por exemplo, ano passado, na votação da reforma da Previdência, né, teve toda uma campanha de comunicação mostrando as vantagens da reforma, não é? E ainda assim também a oposição está fazendo o seu papel, né? Votou contra, né? Então, mas o que eu queria falar é o seguinte: a gente está terminando aí o primeiro semestre, né? Foi um semestre aí, do ponto de vista político, praticamente todo perdido, né? Por conta aí da pandemia e tal. Mas a questão é se nós teremos algumas perspectivas do segundo semestre voltar, né, aquela agenda de reformas econômicas e que vinha sendo a principal pauta, né, da política brasileira até estourar a pandemia, né?
Mas eu otimista em relação a isso por duas razões. Primeiro, eu me dei o trabalho de verificar aí a pauta do Congresso, né? Ela está totalmente travada por medidas provisórias, né? Então, eu não vejo muito espaço para votação de reformas, mudanças na Constituição, até por essa questão regimental, né? Porque eu me dei o trabalho de verificar, de março a junho do ano passado, o governo baixou 15 medidas provisórias. De março a junho desse ano, que é o período da pandemia, e o mês de junho nem acabou ainda, né? Foram 62 medidas provisórias. É 4 vezes mais do que no mesmo período do ano passado, né? Então, o governo está governando por medidas provisórias. Uma boa parte delas tem a ver com respostas à pandemia, né? Mas isso deixa a pauta do Congresso bastante comprometida, né? Vamos ficar aí o segundo semestre inteiro aí com pauta trancada por medidas provisórias, algumas, como a gente já sabe, vão caducar, porque o governo continua tendo aqueles problemas de não ter uma base, uma coalizão estável, né? Então, essa é a primeira razão que não me faz ser muito otimista, né, para discussão, por exemplo, de reforma administrativa, reforma, outros projetos aí que até o ministro Paulo Guedes tem anunciado, né, tributária. E a outra razão também, vale lembrar que o segundo semestre vai ser também muito grande para ele campanha eleitoral, né, nos municípios. A gente vai falar um pouco sobre as eleições ainda, né? Mas eu não teria muita esperança assim nesse ano ainda até porque a pandemia não está sob controle, né, como o Luiz falou no início do ano, falou no nosso programa. Então, só para jogar um balde de água fria aí nas expectativas mais otimistas, talvez até do mercado. E que eram propostas de campanha do então candidato Bolsonaro. Já não foram concluídas em 2019, não serão, provavelmente, eu concordo com o Rogério, em 2020. Eu acho que você não tem o ambiente político e não tem não é factível politicamente dentro do Congresso a aprovação dessas medidas, o que joga para 2021. E aí não sabemos como será 2021, não tem como tentar prever. Envolve servidores públicos, né? Algumas dessas reformas envolvem diretamente o serviço público, e aí o embate é muito mais tenso do que outras reformas que não envolvem esse grande emaranhado do funcionalismo público brasileiro. Como a gente sabe, é um dos principais lobbies, né? Não só no Executivo, como no Congresso também, é o lobby do funcionalismo público, né? Essa semana até teve também uma decisão do Supremo, né? Que acho que vale só para estados e municípios, né? Sim. Confirmando aquela interpretação de que governadores e prefeitos não podem fazer redução de salários de funcionários públicos. Nem mesmo agora nessa época de pandemia, né? Acho que não se aplica isso para o funcionalismo federal, né? Mas sinaliza aí a dificuldade, né, de qualquer ajuste aí das contas públicas por meio de contenção de gastos com funcionalismo. Exato. Perfeito. Já encaminhando para a próxima semana, pegando o ganchinho que o Rogério colocou das eleições, o Senado aprovou o adiamento das eleições e quase que instantaneamente o Rodrigo Maia falou: olha, aqui na Câmara não é maioria, não sei o que vai acontecer. Qual o feeling de vocês sobre isso? Fala aí, Vera, você primeiro. É o pinga-fogo final. Pinga-fogo final. Olha, eu acho que vai acabar adiando. Mas vai ser aquela coisa de última hora, com a opção de negociação, e vai daqui, vai dali, chama especialista e tudo. Não é interessante, mas eu acho que não, para os partidos, mas não vejo como não ser adiado. Agora, como é que vai ser feito esse adiamento? Que vai ser, ainda está complicado, porque é difícil definir hoje uma data. Ninguém sabe o andamento da pandemia, não é? Então, assim, adiar para quando? Não sei. Então, vai lá, Rogério, sua vez. Eu acho que, na verdade, o mais importante aí é
não haver prorrogação do mandato dos atuais prefeitos e vereadores, né, que eu acho que me parece seria o pior cenário possível, né? Então, na verdade, não faz muita diferença, acho que a eleição ser em outubro ou em novembro, né? Mas eu ainda esperaria mais uma semaninha aí para avaliar melhor a reação da Câmara, não é? Isso aí. Esta semana que vem a gente já deve conseguir comentar um pouco melhor sobre isso. Um ponto importante é que os recursos nos municípios estão começando a ficar mais escassos. Então, a gente começa a ver uma manifestação dos atuais prefeitos para resolver logo. Então, a eleição quanto antes. Aí a pressão na Câmara aumenta nesse sentido. Mas veremos semana que vem. E já tem sempre o final de semana, né? Que nos últimos meses sempre acontece alguma coisa. Então, veremos. Mas, Vera, Rogério, eu acho que o nosso tempo está acabando e aqui já dou um tchau para vocês, desejando um ótimo final de semana. Mesmo para vocês dois e para todos que nos assistem. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal. Isso. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.